Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o Espírito Santo para nos ajudar a compreender tudo que essa palavra nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebrando o Dia dos Pais, a igreja convida a gente, nesta semana que está começando, a se dedicar um pouco mais à vida de oração, pedindo a Deus pelas vocações na vida da família. Ser pai, ser mãe, ser esposa, esposo, é uma vocação, é um dom. Constitui realizar em sua vida algo que está no plano de Deus. Vocação é isso. Não é somente coisa que eu gosto e escolho, mas antes eu entendo que Deus tem para mim um plano, um projeto, e topo viver esse projeto. Isso é vocação. Portanto, rezemos muito nessa semana em nossa família, sobretudo, pedindo ao Espírito Santo a graça de cada um viver sua missão de pai, mãe, esposa, esposo, de filho, filha, entendendo que isso é uma missão, não é uma determinação por acaso na vida que você caiu, na casa que você caiu, na família que você caiu. É um plano de Deus para você. O Senhor hoje na sua palavra chama-nos a levar às últimas consequências daquilo que nós temos escutado nos domingos anteriores. Domingo passado, o Senhor falou-nos veementemente para a gente não gastar nossa vida aqui, nossa energia, nosso gás, nossa força, somente ocupados com as coisas daqui de baixo. Nós precisamos nos ater que estamos nesse mundo como empregados do Senhor, que vai voltar de uma festa de casamento e vai pedir para nós uma prestação de contas daquilo que confiou a cada um de nós. Por isso ele chamava a gente a uma atitude de prontidão, rins cingidos, lâmpadas nas mãos. Lâmpada nas mãos. A pessoa que crê, ela tem a lâmpada nas mãos,
ela faz as coisas na claridade da fé. Ela não faz as coisas sem ter clareza do que está fazendo. Ela não vive as coisas sem ter clareza do que é que ela está vivendo. Jesus dá uma sacudida em nós, chamando-nos a não fazer dos dons do céu força para sustentar cada um no seu mundinho medíocre, no seu mundinho sem a luz de Deus. Vamos ao Evangelho, tomem comigo no seu folheto número 9. Domingo passado a gente estava no capítulo 12, paramos no versículo 48 e hoje no versículo 49 começamos. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: juntos eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse, Jesus? Não é o fogo da fúria, não é o fogo da arma de fogo, não é o fogo da guerra. É um fogo que possibilita a gente tomar profunda consciência de quem somos e o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Leia. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. No Evangelho de Marcos, esse fogo e esse batismo estão associados ao cálice que Jesus vai tomar na cruz, o cálice amargo do seu sofrimento na cruz. Eu vim trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso para que isso se cumpra. É o batismo de sangue, é o batismo que revela o ponto culminante de sua fidelidade ao plano do Pai. Um batismo, um fogo, um sangue que vem para lavar a humanidade de todo o pecado. Jesus não foge da cruz, não vê na cruz uma ameaça para ele, ele anseia. Nós, quando sabemos que a nossa missão na família e no mundo está difícil, nós temos que ficar ansiosos e querendo mais fogo, para que se cumpra o mais rápido a entrega total nossa na missão. Nós queremos muitas vezes fugir da missão. Veja comigo, versículo 50. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Leia. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Ai, ai, ai. Se o trem já está ruim, não tem nada que está ruim que não pode piorar um pouquinho, né? Diz o ditado. Mas esse piorar a situação aqui, ele não é o piorar do mundo. Ele lembra aquele piorar do médico. Você vai ao médico com dores, e ele faz um monte de exames, e depois diz a você: olha, você está com uma coisa errada dentro do seu intestino, no seu fígado, no seu estômago. Nós vamos preparar, fazer os exames, vamos abrir você, vamos cortar o que não presta, suturar, costurar. Você vai ficar de repouso uns longos meses. Daqui uns 2 anos você vai poder retomar devagar a sua vida.
É mais ou menos isso. Essa divisão que Jesus propõe e diz que ele veio trazer, é uma divisão que não permite a gente se acomodar numa vida de faz de conta. Tem muito cristão levando uma vida de faz de conta. Hoje, nós podemos muito facilmente montar uma casa, uma família, cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo, cada um com as suas coisas. Quem vê pensa que é a maior paz, a maior unção, mas na verdade não tem nada de Deus lá dentro. É isso que Jesus está falando. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Que divisão é essa, Senhor? Que fogo é esse, Senhor, que o Senhor veio trazer? Leia comigo, versículo 52. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3, ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Esse último aí já está, não é problema não, né? A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Mas Jesus diz que não vai ficar só a sogra contra a nora não, vai ficar todo mundo dividido contra todo mundo. Irmãs e irmãos, deixa eu preparar o coração de vocês para algumas conclusões sérias que esse texto impõe para nós. O padre que me orienta, meu diretor espiritual, há um tempo aí eu fui até ele desabafar as coisas da minha vida e falei do quanto eu sinto sofrido o processo que é pregar a palavra. Sofrido para mim e também seguramente para vocês. Eu não tenho dúvida. Eu não acho que é a coisa mais confortável do mundo ouvir pregação, ainda mais pregação do tamanho das que eu faço. Tenho consciência disso. E disse a ele que às vezes eu tenho oscilações internas assim, de como eu devo dirigir, porque eu sinto que há uma força de Deus que quase que me acorrenta e me obriga a fazer isso. O padre Javelinho disse para mim assim: Antônio, presta atenção numa coisa. Você diz que a pregação está na internet. Você vai ouvir a pregação que você faz. Se ela servir para você, está servindo para os outros. Se ela não provoca transformação na sua vida, não adianta ficar pregando para os outros. E eu tenho feito esse exercício de ao longo da semana ouvir a pregação na internet. Nessa semana, ouvindo a pregação de domingo passado, eu cheguei à seguinte conclusão: que se eu fosse embora nessa semana passada ou a partir de agora, eu já disse tudo que deveria dizer sobre o que é a fé e a esperança cristã. Aqueles textos, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, domingo passado, é o ponto mais elevado do plano de Deus para nós. Esses textos daqui de hoje faz a gente voltar domingo passado e entender de forma mais profunda o que é que Deus nos falou lá. O que é aquela prontidão que Jesus pede, rins cingidos, lâmpadas nas mãos. O que é que Paulo na carta aos Hebreus chamou a gente para olhar para o passado todinho da história da Bíblia. Todos os personagens do Antigo Testamento, os grandes personagens, nenhum morreu tendo visto realizada as promessas. Não foi isso? Apenas acenaram e viram de longe as promessas. De longe. Por causa disso, é que eu vou pegar pesado agora. Pode? Irmã, irmão, pai e mãe, esposa e esposo, vô e vó, filhos.
Eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer divisão. Vai ficar um pai contra o filho, a filha contra a mãe contra a filha, irmão contra irmão. Que é isso? Que divisão é essa? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo esquadrinha a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, como uma faca, esquadrinhando, descarnando um porco, um pernil de vaca. A palavra de Deus separa. Essa divisão que Jesus fala que Ele veio trazer, é a divisão de pegar cada um de nós e entrar na casa de cada um de nós, chamar a nossa família, reunir nossa família e dizer assim: gente, vamos separar aqui dentro de casa as coisas, vamos ter uma conversa franca, o que é de Deus aqui dentro de casa e o que é que não é de Deus aqui dentro de casa. Olha, eu tenho certeza que se a gente sentar lá em casa para fazer uma conversa dessas, vai dar briga, não vai? Não vai? É essa divisão que Jesus está falando. E você não pode ter medo de explicitar essa divisão, de enfrentar essa divisão. Tem muita mãe, muito pai, que sustenta uma falsa paz dentro de casa. Acha que ter paz é estar todo mundo reunido, mais ou menos, todo mundo frequentando a casa, mais ou menos. Tem muito pai e mãe que pensa que paz é isso. Tem muita mãe, muito pai, que vê o filho no pior comportamento do mundo e não chama o bicho, e não tem uma conversa séria porque diz: padre, mas se eu falar com ele, ele vai ficar magoado comigo e vai sair de casa. Eu falo, não tem importância, fala. Jesus diz: não tenha medo dessa divisão, enfrenta. Não tem nenhuma ameaça maior para a sua fé, dentro da sua casa, dentro da sua família, do que pecados acobertados. A maior ameaça que você vive na sua família são os pecados acobertados, que você tampa e faz igual a sociedade, igual o povo do Império Romano. O que era paz no Império Romano? O exército mandando em fronteiras gigantescas, cobrando impostos, todo mundo trabalhando como escravo para o Império Romano e ninguém reclamando. Esposas, esposos que não têm coragem de falar um com o outro, dizendo: olha, você está errado. Olha, é porque eu te amo que eu digo isso. Você tem que se corrigir. Filho, filha, pai, mãe, eu te amo, mas você precisa mudar nisso e nisso. É essa divisão que Jesus está falando que Ele veio trazer. E ninguém que arrisque ser amigo de Jesus ficará sem ter que enfrentar essas divisões. Separar o pecado para um lado, para o Espírito Santo queimar, para o sangue de Jesus lavar, e o que é bênção para outro lado. Um exemplo comum que eu tenho dado para as mães: quantas mães idosas chegam no padre, desabafa, chora, o sofrimento, a luta pela família, e principalmente o sofrimento que é ver os filhos não cuidar dela e do pai velho, o pai idoso não está aguentando, não tem paciência. Os netos chegam sábado à tarde e domingo, faz uma bagunça, um caos na casa dos velhos. Depois vai todo mundo embora para sua casa, para o seu apartamentinho limpinho, arrumadinho, e deixa a casa dos velhos um chiqueiro. Isso existe? Aí a gente fala para a mãe, para o pai assim: chama seus filhos, conversa com eles, diz assim: filhos, olha, eu hoje não tenho mais condições, meu tempo passou, minha saúde acabou.
Aí a mãe chora e diz assim: padre, mas se eu falar isso, meu filho não volta nunca mais na minha casa. Meu genro nunca mais põe o pé lá. E eu repito quase todas as semanas: é melhor o seu filho, seu genro, seu neto, sua filha ficar uns anos sem entrar na sua casa, mas entrar no céu, do que entrar na sua casa e aprontar o que apronta e ir todo mundo para o inferno. Não é melhor não? É essa divisão que Jesus está falando. Nós precisamos ter coragem. Essa divisão é ter coragem de trazer a luz da fé. Jesus, o Espírito Santo, não vai rachar nossa casa e dividir nossa casa. Vai apenas iluminar e fazer a gente enxergar as grandes rachaduras que tem lá dentro. Entendido? O Espírito Santo, o fogo que Jesus fala, não é uma ameaça, é a salvação para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Vamos comigo à segunda leitura, que tem ainda 2 exemplos dramáticos de correção para a nossa vida. Da carta aos Hebreus que nós estamos lendo. Capítulo 12, versículo 1 até o 4. Que é a continuação de domingo passado. A mesma sequência. Diz assim: irmãos, leia. Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Está falando das testemunhas do Antigo Testamento, que caminharam nesse mundo somente na luz da fé. São testemunhas que só caminharam pela fé e que não viram nada, nenhuma promessa se realizar. Entendido? Então, nós estamos rodeados de gente que caminhou na fé. Não caminhou agradecendo a Deus os milagres que recebeu toda hora. Caminhou na fé. Nós estamos rodeados de pessoas que deram testemunho de fé. Por isso, leia: deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Epa, aqui está começando a mexer em umas coisas delicadas. Deixar de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. E olha que tem muita coisa pesando, não tem? Tem muito pecado que nos envolve, não tem? Continue. Empenhemo-nos com a perseverança no combate que nos é proposto. Opa, então tem um combate que nos é proposto. Que combate é esse? Leia. Com os olhos fixos em Opa, igreja, reage. Com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Levante a sua mão direita para o céu e repita comigo: Jesus, ajuda-me fixar os olhos no Senhor, fixar os meus olhos, fixar a minha atenção no Senhor, que em mim começa e termina a obra da fé. Amém. Irmã, irmão, tem muita gente vindo para a igreja e saindo da igreja, não com os olhos fixos em Jesus, mas com os olhos fixos nos problemas, com os olhos fixos na casa, no carro, no apartamento, no sucesso e nas conquistas das coisas deste mundo. O tempo inteiro dizendo para Jesus: Jesus é aquilo lá que eu quero, ó. Jesus é aquilo lá que é meu sonho, aquilo lá que eu quero conquistar. Nós temos que vencer olhos fixos, crianças. Crianças, olhos fixos significa quieta, concentra. Presta atenção, tenha foco, tenha rumo, tenha prumo.
Fixe um olhar em Jesus. Tenha claro a direção da sua vida. É Ele que em nós começa e é Ele que em nós termina a obra da fé. Vamos. Agora ele vai falar do combate que nos é proposto. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em dias de Olimpíadas não tem como não entender isso aqui. Jovens, adolescentes e crianças, prestem atenção nisso. O combate que Jesus enfrentou, Ele também enfrentou um combate. E Ele propõe para nós um combate. Que combate é esse? Jesus, em vista da alegria que Ele foi proposta. Foi proposta uma alegria para Jesus. E por causa dessa alegria que foi proposta a Ele, Ele suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Olha aqui para a cruz. Olhe para cá. Estenda sua mão aqui para a cruz e diga comigo: Jesus, a alegria que foi proposta para o Senhor, a maior alegria foi fazer a vontade do Pai, dar sua vida para a nossa salvação. Jesus, ajuda-me também entender que alegria o Senhor propõe para mim hoje, agora. Amém. Jovens, vocês e nós velhos também, estamos escravos não de uma alegria que é fazer a vontade do Pai. Nós estamos escravos de uma alegria imediata. Uma alegria que é distração, uma alegria que é sair do foco. Gente, pode falar? Pode? Nós temos que ter muita vergonha do mundo inteiro com o fiasco das Olimpíadas no Brasil. Depois de uma Copa do Mundo vergonhosa, sobrou para nós as Olimpíadas vergonhosas. Os Estados Unidos com 70 medalhas, nós com 2. A China com 60, nós com 6, né? Nós com 6 medalhas. A Grã-Bretanha com 40 medalhas, nós com 6 medalhas. E só uma de ouro. E prestemos atenção numa coisa, almaiada. Uma única medalha de ouro, uma mulher que ganhou. Cadê os homens combatentes dessa pátria? E o ministro da Saúde fala que os homens não vão em médico porque trabalham mais que mulher. Ô tragédia. Nós temos que nos preocupar com isso, minha gente. Jovens, crianças, tem um trem errado conosco. Estamos querendo a medalha, a glória, o sucesso, o holofote. Queremos o aplauso e o elogio do mundo, mas não queremos, esforço. Isso é revelador para nós. Isso diz para nós, mais velhos, que tipo de geração nós estamos educando para o futuro do Brasil e do mundo. Em vista da alegria que foi proposta a Jesus, Ele suportou a cruz, suportou a infâmia, não levou em conta humilhação, sofrimento, coroa de espinhos, cruz nos ombros, escarros, cuspidas, xingamentos, açoites. Não olhou para si, teve foco, olhou na alegria que foi proposta lá na frente, ver-nos salvos diante do Pai. Nós não sabemos suportar a cruz,
E nós queremos uma religião que tire do ombro da gente a cruz. Nós estamos gerando uma sociedade fracassada, de uma doutrina cristã que prega o sucesso do poder das conquistas desse mundo, com a bênção de Deus, que vem através do dízimo que você dá na igreja, e não com trabalho seu. Versículo 3, leia comigo. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Não se deixe abater pelo desânimo, pai. Hoje é seu dia, pai. Não se deixe abater pelo desânimo, pai. Versículo 4. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Quando você chamar sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu genro, sua nora para conversa, você vai dizer para ele, pôr a mão no ombro dele e dizer: a minha luta não é contra você, mas contra o pecado que está destruindo você e destruindo nossa família. Entendeu? Minha briga não é com você. Minha briga é contra o pecado que está destruindo você e vai destruir nossa família. Então nós vamos enfrentar isso. Isso é um problema meu também. Entendeu? Entendeu? Pai, mãe, não se deixe abater o ânimo. O Salmo diz que o Senhor tira meu pé da lama e põe numa rocha firme. Isso é tão bonito. Pai, deixa Deus pegar seu pé que está na lama, no charco da lama, e pôr seu pé numa rocha firme, pai. Pisa firme, pai. Pisa firme, mãe. Pisa firme, esposa. Pisa firme, esposo. Pisa na rocha que é Cristo e vence o pecado que instalou na casa sua. Pisa firme na rocha que é Cristo. Tira o pé da lama. Quem vive na lama é porco. Não foi isso que nós falamos domingo passado? Mas eu vou pegar mais pesado ainda com outro exemplo. Pode? Essa semana um intelectual, professor, educador, lançou um livro no Brasil e deu uma entrevista muito polêmica. O título do livro é Por que fazemos o que fazemos? É um excelente texto. Por que fazemos o que fazemos? A tese dele é a seguinte: que nós estamos criando um mundo de gente sem nenhuma disposição para fazer o que deve fazer. Por que é que nós fazemos o que fazemos? Qual é o fundamento? E ele diz: os pais acham que dizer aos filhos: faça isso, estude, quero ver suas notas, quero ver sua evolução na educação, quero ver seu esforço e seu crescimento. Os pais, com dó dos filhos, têm relaxado e deixado os filhos a Deus dará, e dizendo que isso é por amor. Ele diz que está chegando no mercado uma geração de jovens, filhos da classe média e da classe C e D, quer dizer, da classe pobre, de pais, filhos de pais que se esforçaram muito para dar o melhor para os jovens e deram uma melhor estudo e qualificação profissional para os jovens. Jovens que estão chegando no mercado, prestam concurso, entram nas empresas com um diploma ótimo, com um currículo bom. Mas esse professor diz: jovens incompetentes para a convivência, jovens sem nenhuma qualificação para a tensão e para o conflito das relações.
Ele diz que a questão mais pesada hoje, nos ambientes de trabalho, é que os jovens chegam e não suportam serem mandados por um superior. Aí chega em casa e diz para o pai e a mãe que eu fui humilhado demais no meu trabalho. Ele disse para mim fazer isso e isso. Eu falo, mas eu não estudei para fazer isso. E aí esse professor diz assim: aí tem pai que acha que está mostrando que ama o filho, fala, não, você não precisa passar isso não, vem para dentro de casa, eu te sustento mais tempo. Ele disse que está sendo um desastre para o futuro da civilização brasileira. E disse uma coisa mais triste, eu vou até subir aqui perto da cruz. Presta atenção no que ele falou. Ele disse que no Brasil e nos países do terceiro mundo está acontecendo uma coisa nunca vista na história das civilizações. Pela primeira vez na história nós temos uma geração de filhos que mandam nos pais. Nós temos uma geração de pais que são submissos aos filhos. Os filhos mandam nos pais. No tempo, no relógio, em tudo. Em tudo. E se na escola alguém cair na besteira de dizer para você, seu filho está dando trabalho, você vai lá e arma uma briga danada para defender o filho. Presta atenção na sequência que o Papa Francisco fala. Primeiro fizeram a gente acreditar que política e que governante não vale nada. Nós passamos a odiar a política e deixamos a coisa pública só para os picaretas. Depois ensinaram a gente a odiar a religião e acabar com a igreja e deixar a religião é cada um com seu Deus para lá. Depois destruiu a educação, o sistema educacional falido. Depois destruiu a família. E agora, por último, sabe o que está querendo destruir? O homem e a mulher. É tudo a mesma coisa. Pode ficar homem com homem, mulher com mulher, juntar homem com homem é família, mulher com mulher é família. Então, nós estamos sendo triturados pelas potências do mal e conduzidos a uma submissão ao pecado. E a gente não sabe erguer-se. Pai, mãe, ser pai e mãe, amar o filho, é dar a ele um foco. É dizer a ele concentre-se, fixe o seu olhar em Jesus, tenha um rumo, menino. Olha, irmã, irmão, presta atenção e leia de novo comigo o versículo 4 da segunda leitura. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Olha aqui para a cruz. Olhe para cá. Se você está pensando em desanimar da sua missão de pai, de mãe, de esposa e esposo, a palavra de Deus fala para você, desiste não. Você ainda não resistiu até ao sangue. Você ainda não deu sua vida por essa família, não desiste não. Entendeu? Se você pensa que não vale a pena corrigir e chamar a sua família para tirar o pecado de dentro da sua casa e da vida da sua casa, a palavra de Deus fala, você não resistiu até o sangue, não desiste não, enfrenta. A sua luta é contra o pecado, presta atenção numa coisa, não fala que a sua luta é contra o capeta, porque o capeta, só Jesus tem poder para vencer ele, então ele nem baixa aqui em nós, entendeu? O demônio quando toma posse, quando toma a gente, ele se apropria, ele invalida a minha identidade.
O pecado, ele faz com que eu mesmo destrua a minha vida e vou destruindo a vida de todo mundo lá na minha casa, não é isso? Não penseis que eu vim trazer paz para sua casa. Eu vim trazer foi divisão. Nós vamos ter que sentar. Nós vamos ter que sentar lá em casa, invocar a luz do Espírito Santo e dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, mostra para nós aqui em casa toda a realidade de pecado que está destruindo a nossa paz, que não nos deixa ter a verdadeira e única paz que é Cristo. Irmã, irmão, ou nós puxamos a responsabilidade para nós, abraçamos essa causa e enfrentamos a nossa casa, ou a gente vai ficar vindo na igreja para voltar com uma conversinha água com açúcar e botando pano quente no pecado e deixando todo mundo do jeito que está. E aqui está a conclusão, e eu termino com ela, mais dramática. Sabe por que nossa geração de mais velhos, os pais, não corrigem os filhos? Porque se corrigir o filho e criar disciplina no filho, o filho vai poder dizer para mim e para você: oh, você está me ensinando e me exigindo, me corrigindo, muda você também. Você está falando para eu deixar o pecado, deixa você também. Você está falando para mim melhorar o meu modo de ser, melhore você também. Quando a gente não fala nada, é um engodo que nós criamos para deixar todo mundo ir para o inferno. Ter uma paz falsa aqui e não ter a paz verdadeira lá. Irmãs, irmãos, renovemos com o Senhor o nosso desejo enorme de uma vida nele e uma vida com ele. Peçamos ao Senhor que não nos poupe agora, e você não volte para sua casa querendo fazer isso somente com a força do seu dedo, apontando para o pecado dos outros. Não cometa esse crime. Você volte para casa levantando as mãos para o céu e pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para mostrar em você o que você precisa mudar e melhorar em você. E com oração e jejum, muito, o Espírito Santo vai te dando as orientações e as dicas de como transformar a sua casa no lugar onde reina a paz que só Jesus pode garantir. Combinado? Ô igrejinha xoxa, combinado? Tira o pé da lama, põe o pé na rocha que é Cristo. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, renove a sua fé, sua amizade com o Senhor. Peça de Jesus a graça de você enfrentar tudo que o pecado instaurou na sua casa. Peça a Jesus, peça ao Espírito Santo para mostrar para você tudo que lá dentro da sua casa é contrário ao plano de Deus. Peça a luz, peça o fogo do Espírito Santo para entrar no seu coração e na sua mente, na sua vida, na sua família, na sua casa, e transformar e libertar você, sua família, de todo o poder do pecado. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus.
passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui e passeia no meio do seu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. e passeia no meio do seu povo E passeia no meio do teu povo e toca o e coração do toca teu o povo. coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do seu E povo passeia no meio do teu povo e toca o e coração toca do teu o povo. coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica. Fiquemos de aqui. pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito. Se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor, nós cremos Nós cremos e aceitamos esta e palavra aceitamos esta palavra que acabamos de ouvir e meditar, que acabamos de ouvir e meditar. pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua Nós palavra, te pedimos, nós te pedimos, traz agora traz agora a força do Espírito a Santo força do Espírito Santo e provoca divisão, e provoca divisão, separa da nossa vida separa da nossa todo vida pecado, todo pecado, divide, divide, separa separa o pecado de nós, o pecado de nós, da nossa da casa, nossa casa, da nossa da família. nossa família. Espírito Santo, Espírito Santo, fogo de Deus, fogo de Deus, queima tudo aquilo queima tudo aquilo que nos que afasta nos afasta de ter Jesus de ter Jesus como único centro da nossa como vida. o único centro da nossa vida. Espírito Santo, Espírito Santo, queima, queima, dissipa dissipa tudo que polui a nossa visão, tudo que polui a nossa visão, tudo que nos distrai tudo que nos distrai e não nos deixa ter Jesus, que não nos deixa ter Jesus, com os olhos fixos nele, com os olhos fixos nele, aceitar Jesus aceitar Jesus como mestre, como mestre, Senhor e guia da nossa vida. Senhor e guia da nossa Espírito vida. Santo, Espírito Santo, nós te pedimos nós te pedimos e te suplicamos, e te suplicamos, restaura restaura o vigor, o vigor, a firmeza, a firmeza, a esperança, a esperança, a confiança a confiança e a e alegria a alegria no coração de nossos pais. no coração de nossos pais. Renova neles Renova neles um ânimo o novo. ânimo novo. Não permita que desistam Não permita que desista da sua missão de pai. da sua missão de pai. Renova na família nossa Renova na família o nossa vigor o vigor das esposas e das esposos, esposas e esposos, dos pais e mães dos pais e mães e dos filhos, e dos filhos, todos unidos todos unidos na obediência a Jesus, na obediência a Jesus, na obediência ao Pai, na obediência ao na Pai, obediência ao Espírito Santo. na obediência ao Espírito Entra. Santo. Entra, Fogo de Deus, fogo de Deus, ilumina ilumina e dissipa e dissipa toda treva toda treva do meu do coração, meu coração, da minha da casa minha casa e da minha e da família. minha família.
restaura restaura e purifica e purifica de toda divisão de toda divisão que o pecado provocou que o pecado provocou em mim em mim e em nós. e em nós. Amém. Amém. Amém.